Voltamos, então, aqui com o auxílio-doença. O médico perito do INSS, ele também pode prescrever, dentro dos deveres, né, do segurado, um processo de reabilitação, que no sentido de reabilitar este trabalhador, este segurado, para uma nova atividade, já que ele está incapacitado para aquela atividade que ele desenvolvia, né? Ou está incapacitado temporariamente, precisa passar, por exemplo, por fisioterapia ou alguma coisa para poder retornar para o mercado de trabalho naquela atividade que ele habitualmente exercia. Então, o auxílio-doença ele será mantido durante esse processo de reabilitação e ele será cessado quando o segurado retornar de forma, não é imediata, quando ele retornar à sua atividade laboral definitivamente, né? Quando já passou pelo processo e já está tudo bem, certo? Que mais que nós temos para falar de auxílio-doença? RMI. RMI significa Renda Mensal Inicial do Auxílio-Doença. Muitas pessoas já perguntaram, mas quando ele está recebendo auxílio-doença, eles também chamam de encosto às vezes, né? Ele recebe menos que o salário dele, isso é possível? Claro, porque o cálculo do auxílio-doença é um cálculo que vem a desestimular o segurado a ficar incapacitado. Ele tem que receber um estímulo para retornar ao mercado de trabalho. E o estímulo é justamente esse. Se ele está trabalhando, ele recebe mais do que se ele está recebendo auxílio-doença, ok? Então, a renda mensal inicial, a fórmula de cálculo, ela teve uma alteração em 2017 em 2015, né? Lá no artigo 29 da Lei de Benefícios. Então, o valor do auxílio-doença, ele é calculado da seguinte forma. Eu faço uma média aritmética simples, né? Das 12 últimas contribuições, e desse valor o segurado tem direito a receber 91%. Essa é a forma de você calcular o salário, o auxílio-doença. Porém, quando eu tinha só isso como regra para fazer o cálculo do auxílio-doença, olha o que aconteceu em vários casos. Por exemplo, o segurado ele tinha um valor alto de salário, imagine que recebia lá R$3.500. Era gerente de uma fábrica e recebia R$3.500. Aí foi mandado embora e não encontrou um emprego como gerente e passou a receber R$2.000 nesse novo emprego que ele tem. Passados 3 meses que ele estava no novo emprego, ele ficou incapacitado para sua atividade habitual. Se nós fizermos uma média dos últimos 12 meses, é muito provável que, ainda que o coeficiente seja 91% dessa média aritmética simples dos últimos 12 meses, é muito provável que a renda que ele vai receber como auxílio-doença, o valor que ele vai receber como auxílio-doença, seja superior ao valor que ele está recebendo enquanto está trabalhando. Pode ser que o valor dê 3.200, 3.100, ou 2.900, que é um valor superior aos 2.000 que ele está recebendo trabalhando. Então, isso automaticamente causaria um total desestímulo dele de se curar, de melhorar, de querer voltar para o mercado de trabalho. Ora, ele estando recebendo auxílio-doença, ele está recebendo um valor mais alto do que ele receberia se estivesse trabalhando, mas isso, né, qualquer um faria de tudo para permanecer ali encostado, né? Então, o que aconteceu em 2015? Colocou-se um teto para o auxílio-doença. É feita a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. É feita uma média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição. Eu errei, dos 80 maiores salários de contribuição. Porém, elas ficam limitadas ao cálculo dos últimos 12 meses, justamente para não ocorrer isso. Então, eu faço uma média aritmética de todo o período para trás e faço os 91% deste valor. Só que este valor não pode ser superior à média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição, para não ficar uma coisa exorbitante. Ok, pessoal? Muito bem.
alteração do valor, então a média aritmética simples, os maiores salários, né? E aqui está a limitação. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançando o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição que são existentes para este segurado. Voltando. O artigo 60 da Lei de Benefícios, artigo 8.213, ele diz para nós que o segurado que, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, né? Durante o gozo do auxílio-doença, vem exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das suas atividades exercidas. Então, essa alteração legislativa ela é bem importante, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tenho que analisar a incapacidade, se ele exerce mais de uma atividade remunerada, eu tenho que analisar a incapacidade para cada uma dessas atividades. Porque, de repente, ele pode estar exercendo uma atividade que ele não está incapaz, mas ele está incapaz para outra. Então, ele vai receber auxílio-doença com relação à renda e às contribuições dessa atividade para a qual ele está incapacitado, e não para todas as atividades, porque ele permanece capacitado para o exercício de outras atividades, né? Agora, se ele retornar para todas as atividades, aí ele perderá o auxílio-doença. Então, será analisado, deveria ser analisado, né, cada caso concreto com relação a isso. Aí nós temos... O que não mudou? Agora vai mudar. Aí nós temos a duração do benefício. É por prazo determinado que as pessoas estão incapacitadas para sua atividade habitual, ele pode sim ter um prazo indeterminado, que é o caso do mergulhador, né, que ele pode receber até ele se aposentar ou até, ou se ele falecer, deixaria a pensão por morte, né? Cessa também o auxílio-doença com a recuperação da sua capacidade laborativa ou ainda com a transformação deste auxílio-doença em aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, né? Ou especial, ou ainda em morte do segurado, que se transformaria este auxílio-doença numa pensão por morte, caso haja dependentes, certo? Então, a cessação do benefício cessa com a recuperação da capacidade, com a conversão do auxílio-doença, pela concessão do auxílio-acidente. Aqui, esse eu não falei no slide passado. Concessão do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é o terceiro benefício por incapacidade, que nós vamos estudar agora na sequência. E auxílio-acidente é quando as lesões já se solidificaram, quando não existe mais como reverter aquela lesão. Eu sempre dou o exemplo da perda de dedos ou perda da mão. Enquanto ele estiver hospitalizado, né, ele vai receber o auxílio-doença. A partir do momento em que essa lesão ela se solidifica e ela causa uma redução da capacidade laborativa para aquela atividade que o segurado exercia no momento em que ocorreu este acidente, será o caso de auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente, ele nasce a partir do momento da cessação do auxílio-doença. Cessou o auxílio-doença e houve lesões que reduziram a capacidade laborativa, será o caso de auxílio-acidente, ok? Também pode ser pela morte do segurado, né? Ou ainda pela alta programada, que é uma matéria totalmente controvertida. Já o médico perito do INSS diz, para essa apendicite, a tua alta programada é para daqui a 60 dias. Porque é difícil programar como o corpo humano vai reagir àquele tratamento, àquela cirurgia, né? Então, prever uma alta programada tem se entendido que é super injusto e é difícil que o médico tenha esse tipo de informação. Passados os 60 dias da suspensão do benefício daquele que foi submetido à prisão. E isso é uma matéria nova também, né? Que foi criada, se não me engano, agora com 2019, que teve essa alteração legislativa. Até eu já olho aqui para vocês. Porque
Tô aqui, não, agora tô com a lei complementar, já leio, já abro lá, lei 8.213 de 91. Os artigos que você vai estudar do auxílio-doença estão lá no artigo 59 e seguintes, né? E nós estamos precisamente estudando, a mudança foi em 2019. O parágrafo 8º do artigo 59, que diz o seguinte: o auxílio-doença será devido, ficar incapacitado por mais de 15 dias. Daí, o segurado recluso, em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, terá direito ao auxílio-doença, né? E nós estamos vendo a questão que vai cessar o auxílio-doença, que também está previsto lá no artigo... Estou tentando achar aqui o artigo que mudou agora em 2019 também, com relação a esses 60 dias. Que é o da cessação, onde é que tá? Coloquei ali no slide, não coloquei o artigo, viu só? Que coisa ruim, né? Mas tá lá, nos artigos da lei complementar. Se não me engano, no 11. Não. Gente, eu não tô achando, não tô enxergando mais nada aqui. Mas eu já coloco aqui no slide e mando lá pra vocês, tá bom? Mas essa é uma alteração nova, que diz respeito ao segurado que for submetido à prisão. Que raiva quando eu não acho. Fico um ódio. Deixa eu ver se tá aqui. Não, tá aqui. Deixa eu ver se consigo aqui. Colocar prisão. Agora vai ser um outro do auxílio-doença, do auxílio-reclusão aqui pra mim, né, na planalto.gov. Pesquisem aí também. Claro, ó, o parágrafo 3º, que foi incluído, o parágrafo 3º do artigo 59. Achei, gente, pelo amor de Deus, achei. Então, o parágrafo 3º do artigo 59 diz o seguinte: o segurado em gozo de auxílio-doença, na data do recolhimento à prisão, terá o benefício suspenso. Daí, lá no parágrafo 4º, diz o seguinte: a suspensão prevista no parágrafo 3º deste artigo será de 60 dias contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. Então, o que eu quis dizer aqui para vocês? Que o benefício do auxílio-doença ele será cessado, ele deixará de existir, né? Passados os 60 dias da suspensão do auxílio-doença em decorrência do recolhimento à prisão. Então, se ele for recolhido à prisão e for solto 10 dias depois, ele volta a receber o auxílio-doença. Vai ser restabelecido o auxílio-doença. Agora, se ele ficar submetido à prisão por mais de 60 dias, no momento em que ele foi submetido à prisão, ele perdeu o direito ao auxílio-doença e ele não será restabelecido se ele sair passados esses 60 dias. Aí você pode se perguntar assim, mas e o que vai acontecer com ele dentro do estabelecimento prisional? Pode ser caso de recebimento do auxílio, do salário reclusão, que não é ele que irá receber, quem irá receber é os dependentes dele, né? Mas o que é importante é você saber que o benefício do auxílio-doença ele cessa quando ele é submetido à prisão. Eu vou parar por aqui, porque este assunto é bem polêmico, o auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença acidentário, mas é bem curtinho. Volto na sequência com mais uma aulinha para você sobre auxílio-doença, até nós terminarmos e irmos para o próximo benefício, ok? Um beijo, continue aí, continue em casa sempre que possível. Beijão!